e aí quem está em excesso seria o oxigênio. Então, nesse caso aqui, quem está em excesso é o hidrogênio e quem está limitando é o meu oxigênio. Então, o oxigênio é o chamado reagente limitante. Vamos ver outro exemplo para essa mesma equação química. Então, nessa mesma equação química, a minha razão estequiométrica é 2, como a gente já viu. Eu tenho 2 de hidrogênio para cada 1 de oxigênio, então a razão estequiométrica dos reagentes é 2. Agora eu misturei 0,372 de hidrogênio, mols, e 0,194 mols de oxigênio. Então, eu vou colocar hidrogênio acima de oxigênio, tal qual eu coloquei aqui, não dá para mudar a ordem. Né? Então, 0,372 dividido por 0,194, eu chego ao número 1,92. Dessa vez, o 1,92 é menor do que a razão estequiométrica. Então, pela primeira vez, ele deu um número menor que a razão estequiométrica. Nesse caso, para ele ter dado um valor menor, quer dizer que o oxigênio aqui, esse número aqui, ele está um pouquinho grande em relação a esse aqui. Então, eu posso concluir que o oxigênio agora está em excesso e o hidrogênio é o meu reagente limitante. Alguém de vocês não entendeu? Quer que eu repita? Tudo tranquilo até aqui? Tranquilo, professor. Então, uma coisa a ser observada é que essa divisão ela é sempre em número de mol, tá? Ela não é feita em gramas. O erro frequente na química geral é que muitas vezes o exercício te dá em gramas e o pessoal vem aqui e divide o número de gramas, tá? Por que que tem que ser em número de mol? Porque a minha equação química, ela me dá uma relação de número de mols. Ela está dizendo que 2 mols de hidrogênio reage com 1 mol de oxigênio, para formar 2 mols de moléculas de água. Então, é óbvio que se eu pegar e começar a dividir aqui o número de gramas, eu vou chegar a um número absurdo que não vai estar nem um pouco correto. Mas vamos ver isso aqui um pouco na prática. E eu selecionei esse exemplo aqui para mostrar para vocês como é que a gente vai trabalhar com isso aqui. Tá? Então, eu vou continuar com a mesma reação, que é a reação do hidrogênio reagindo com oxigênio. E ela está balanceada, eu tenho o mesmo número de hidrogênio e oxigênio dos dois lados da minha flecha. Tá? Então, essa equação, eu leio ela aqui, 2 mols de hidrogênio reage com 1 mol de oxigênio para formar 2 mols de água. Tá? E a minha razão estequiométrica, tá? A minha razão estequiométrica vai continuar sendo a mesma lá do que os exemplos anteriores, porque eu tenho 2 para 1, né, e o meu valor é 2. Tá? Então, nesse exemplo, ele me disse que ele reagiu, né, ele pegou um reator, vamos imaginar, e ele colocou 3,65 gramas de hidrogênio e colocou 26,7 gramas de oxigênio e misturou. E ele quer saber quantas gramas de água ele conseguiu formar com essa mistura. Então, a primeira pergunta que nós temos que fazer é: será que ele colocou a quantidade de hidrogênio necessária para a quantidade de oxigênio? Será que ele botou a quantidade de oxigênio necessária para a quantidade de hidrogênio? Será que ele acertou a estequiometria exata? Ou será que algum desses reagentes estava em excesso ou algum estava limitando? Então, essa que é a pergunta. Quando a gente considera
os dois reagentes, as misturas, nós temos que saber se tem alguém que está limitando essa reação para descobrir a quantidade real de água formada. Tá? Então, nós temos que descobrir, já descobrimos a razão estequiométrica, então vamos descobrir a razão real, que dessa forma nós vamos saber se tem alguém limitando ou tem alguém em excesso. Então, a razão real nós vamos tirar pelo número de mols e não pelo número de gramas. Então, nós temos que transformar, primeira coisa, transformar 3,65 gramas de hidrogênio em números de mols. A mesma coisa para o oxigênio. Tá? Então, qual é o número de mols de hidrogênio e oxigênio que ele colocou? Né? Então, como é que a gente transforma? 1 mol de hidrogênio, o hidrogênio é 1,01 gramas, como tem 2 hidrogênio, 2,02 gramas. Então, o peso molecular do hidrogênio é 2,02 gramas. Então, 1 mol de hidrogênio é 2,02 gramas. Ele colocou 3,65, então quantos mols isso equivale? E vocês vão chegar, né, no valor de 1,81 mols de moléculas de hidrogênio. Então, eu posso dizer que ele colocou 3,65 gramas de hidrogênio ou 1,81 mols. É a mesma coisa, um equivale ao outro. E vamos fazer o mesmo cálculo para o oxigênio. O oxigênio pesa 16 gramas cada átomo, então o O2 vão ter 32 gramas, tá? 16 mais 16. Ele colocou 26,7 gramas, quantos mols isso aqui equivale? 0,834. Então, sabendo o número de mols de cada um desses reagentes, agora eu posso tirar a minha razão real, que é dividir o número de mols de hidrogênio pelo número de mols de oxigênio, e aí comparar com a minha razão estequiométrica. Tá? Então, era o que ele vinha fazendo lá anteriormente. Então, eu descubro aqui que 1,81 dividido por 0,834 vai me dar um valor de 2,17. Tá? 2,17 é maior do que a minha razão estequiométrica. Então, se ele está maior, quer dizer que esse numerador aqui ele está muito grande em relação ao oxigênio. Se esse numerador está muito grande, então quer dizer que o meu hidrogênio está em excesso e, como consequência, o meu oxigênio é o agente limitante. Então, 2,17 maior do que 2, tá? Então, portanto, o hidrogênio está em excesso e o oxigênio é o meu reagente, não agente. Agente também. O oxigênio é o meu reagente limitante. Pessoal, alguém não entendeu até agora? Então, vamos continuar aqui. Só que na pergunta, ele não perguntou quem que é o agente limitante. Ele perguntou quantas gramas de água são formadas. Mas, né, como é que eu vou saber quantas gramas de água são formadas se eu não sei quem que está limitando essa reação? Tá? Eu preciso saber quem que está limitando, porque aquele que limita é aquele que vai dar condições para formar um número de águas máximo possível. Tá? Então, eu já sei que o oxigênio é o meu limitante. Então, eu tenho que estabelecer, eu vou ter que pegar aqui 1 mol de oxigênio, forma 2 de água. Porque se eu pegar essa relação que 2 hidrogênios forma 2 de água, eu estarei errado, porque o meu hidrogênio está em excesso, vai sobrar hidrogênio. Eu tenho que considerar o meu reagente limitante. Então, o que eu vou fazer? Como o O2 é o meu agente limitante, né, devemos estabelecer que 1 mol de oxigênio forma 2 mols de moléculas de água. Tá? Eu vou pegar essa relação aqui, porque o meu oxigênio é o agente limitante. E eu descobri no cálculo anterior
que eu tenho quantos mols de oxigênio? 0,834. Então, eu vou colocar que 0,834 vai formar X mols de água. Tá? Fazendo essa regra de 3, 2 vezes 0,834, eu vou chegar que foi formado 1,67 mols de água, né? Moléculas de água formadas. Como ele quer saber quantas gramas, eu transformo esse número de mols de água para gramas. Então, 1 mol de água, né, se eu somar o oxigênio mais 2 hidrogênios, 18,02 gramas. 1,67 mols que foi formado, X gramas. Então, a minha resposta final vai ser 30,1 gramas de água formadas quando ele mistura aquelas quantidades lá de hidrogênio e oxigênio. Professor, eu fiquei com dúvida no slide anterior. Aqui? Isso. Aí, no caso, nós temos dois de hidrogênio e os dois lados, né? E o de hidrogênio e o oxigênio só tem um. Aí, aqui na primeira conta, ele coloca 2,02 gramas de hidrogênio. Então, no caso, é porque tem dois. Mas e o oxigênio? O oxigênio, ele só tem um. E por que tá 32 gramas? Tá. Vamos primeiro melhorar aqui essa interpretação da equação, tá? Desse lado aqui, você tem 4 hidrogênios, né? Desse lado aqui, 2 vezes 2, você tem 4. Então, o hidrogênio está balanceado. Tá? Desse lado aqui, você tem 2 oxigênios. Você tem um O2, ou seja, 2 oxigênios. Desse lado aqui, você tem 2 oxigênios também. Tá? Porque 2 vezes esse 2 aqui está multiplicando tanto os hidrogênios quanto esse oxigênio. Então, essa equação ela está balanceada. Tá? Quando eu digo que eu misturei 3,65 gramas de hidrogênio, tá? Eu vou calcular a massa molecular de 2,02, porque o hidrogênio é H2 e sempre vai ser H2. Agora, não importa mais esse número que está aqui na frente, porque isso aqui só me diz a relação que eles reagem. A massa molar de hidrogênio, H2, sempre vai ser o peso de 2 hidrogênios. A mesma coisa o oxigênio. Aqui eu tenho oxigênio, 2 oxigênios, né? A minha molécula de O2, ela vai ser sempre 2 átomos de oxigênio. Por isso que eu vou somar 16 mais 16, que é igual a 32. Agora eu confundi no hidrogênio, porque se 2 vezes 2 vai dar 4, né? Uhum. Aí no caso 2 serve tanto para o hidrogênio quanto o oxigênio, ou E oxigênio, beleza. E por que o hidrogênio seria só 2 também? Por conta que ele seria fixo, por conta da massa da água? isso. Aqui assim, ó. Quando você vai medir a massa molecular de um reagente, aí você esquece esse número da frente. Esse número que está aqui na frente, ele está me dizendo o quanto cada um reage de quanto. Mas quando eu vou medir a massa molecular do hidrogênio, eu esqueço esse número da frente. O que me importa é só o que é o hidrogênio. E o hidrogênio é sempre, toda a vida, H2. Independente se aqui tivesse 3, 4, 5, 10 aqui na frente. Um mol de hidrogênio, você vai considerar apenas H2, porque o hidrogênio é H2. E a mesma coisa o oxigênio. O oxigênio, em toda a vida, vai ser oxigênio. A massa molecular, independente dessa equação, a massa molecular do oxigênio vai ser sempre 32, porque o oxigênio é O2. Esse número Ok. aqui esse número que está embaixo aqui me diz a natureza da molécula. A água, em toda a vida, qualquer vez que você imaginar água, é H2O, independente do número que vai aqui na frente. Esse número que está aqui na frente, esse um que está escondido aqui, 2, só está me dizendo que a cada 2 de hidrogênio reage com 1 de oxigênio para formar 2 de água. Quando eu coloco oxigênio reagindo lá com chumbo, com outra coisa, esses números aqui da frente vão mudar. Esses números aqui da frente, eles só me indicam o quanto de cada um reage com cada um
nesse caso específico aqui. Mas o peso molecular do hidrogênio sempre vai ser 2,02, porque H2 sempre vai ser H2, e oxigênio sempre vai ser oxigênio. Ok, obrigada. Então, eu entendo que, às vezes, olhando aqui, quando eu estou resolvendo essas equações aqui, eu, mais uma vez, vou reforçar que depois vocês refaçam isso em casa, peguem um papel e uma caneta, olhem simplesmente para o problema, esqueçam a resolução que eu fiz e tentam fazer. Tá? Quando vocês empacar e não conseguir, olha o que eu fiz e aí pensar, ele fez isso, tentando entender por que eu fiz cada coisa. Tá? E aí tem a lista de exercício que eu vou deixar no final, que serve para que vocês, mais uma vez, né, treinem. Né? Se vocês não treinar, cada vez vai ficando mais complicado. Tá? Mas vocês vão ver que todos os exercícios passam, né, quando eu estou trabalhando com agente limitante, quando eu estou levando em consideração a quantidade de um e a quantidade de outro, né, eu tenho que descobrir quem que é o meu limitante. Naquele exemplo anterior, né, nesse aqui eu não precisei, porque ele não tá me dizendo quanto de chumbo, a quantidade disso aqui. Ele só me disse que se 14 gramas disso aqui reage, ele está considerando que isso aqui tem a vontade para reagir. Então, aqui ele não estabeleceu algum reagente limitante, então a gente não precisou descobrir. Né? Mas nesse exemplo aqui que nós fizemos agora, né, ele está me dizendo que ele colocou uma certa quantidade em gramas desse aqui e uma certa quantidade de gramas desse aqui. Então, eu tenho que descobrir primeiro quem que limita essa reação para mim descobrir a quantidade de água que é formada. Tá? Então, primeiro eu passo para o número de mols, tiro a minha razão real, comparo com a razão estequiométrica para descobrir quem que está em excesso e quem que está limitando. Como nós descobrimos que o oxigênio está limitando, então nós vamos pegar essa relação estequiométrica aqui, que 1 de oxigênio forma 2 de água. Tá? Nós poderia ter pego essa relação, 2 de hidrogênio forma 2 de água, mas como ele está em excesso, bom, aí eu vou descobrir um número errado, porque eu não vou ter oxigênio suficiente, ele é o limitante. Então, quando eu descobrir o número de mols de água formado, no final eu só passo para gramas, que é o que ele está pedindo na questão, né? Quantas gramas. Tá? Mas está tudo aí esses exemplos eu tirei do Russell, que vocês têm, vocês podem ler lá com calma, mas eu acho que eu tirei os principais pedaços aqui, então vocês lendo aqui no slide, vocês lendo com calma, vocês vão, eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender. Tá? E temos também a monitoria para dar um auxílio. Tá? Então, muitas vezes a gente trabalha com reagentes que vêm em solução, eles não vêm sólidos, que podem ser pesados. Tá? E quando eles vêm em solução, eles não vêm puro, eles vêm numa solução, geralmente uma solução aquosa. Tá? Principalmente ácidos, bases, esse tipo de reagente, eles vêm em uma solução aquosa. Tá? Então, o soluto a gente diz que é aquele que está em menor quantidade, e o solvente é aquele que está em maior. Né? Então, ele cita um exemplo aqui que ele pega 1 grama de açúcar e 1 litro de água. Então, a água vai ser o solvente e o açúcar é o nosso soluto, já que o açúcar está em menor quantidade. Tá? Isso é uma coisa fácil aí de saber, acho que vocês já sabiam, provavelmente. Então, nós vamos descobrir agora que existe uma concentração molar para essas soluções. E muitas vezes vem algum significado em porcentagem. Quando eu tenho, por exemplo, 5% MM, quer dizer que é 5% massa-massa. Tá? Muitas vezes vem PP, que significa peso-peso. Então, o que significa 5 gramas? Peso seria errado, o certo é massa. Quando vem peso, é porque eles se precipitam aí
nas definições. Mas o que seria 5% massa-massa? Quer dizer que tem 5 gramas de alguma coisa a cada 100 gramas de solução. Tá? Tudo gramas. Tá? Então, quando eu tenho 5% massa-volume, quer dizer que eu tenho 5 gramas de alguma coisa a cada 100 ml de solução. Por que a cada 100? Porque é porcentagem. Se é por cento, é por 100. Tá? Então, essa interpretação tem que ser levada em conta. E eu tenho também, muitas vezes, que é chamado 5% volume-volume. Então, eu tenho 5 ml de alguma coisa a cada 100 ml de solução. Então, nos rótulos de vinagre, por exemplo, quando vocês compram um vinagre, vocês olham lá que vai dizer que ele tem 4% de ácido acético, 5% massa-volume, acho que é. Agora não tenho certeza do que é lá do vinagre. Mas quer dizer que tem 5 gramas de ácido acético a cada 100 ml de vinagre. Tá? Então, geralmente, o hipoclorito ele vem dizendo que tem 2,5% massa-volume de HClO, que é o hipoclorito. Né? Quer dizer que então tem 2,5 gramas a cada 100 ml de água sanitária. Então, nos rótulos, vocês conseguem ver isso aí com frequência. Tá? Na química analítica lá experimental, que normalmente eu que ministro, para quem é da engenharia de Minas ou engenharia química, a gente vai conferir essas porcentagens tanto do hipoclorito, através das titulações. Então, é uma coisa que a gente faz lá nas aulas práticas de química analítica, para quem for fazer, a gente fica trabalhando bastante com essas determinações. Mas o significado não tem segredo nenhum, e é isso aí. Então, é definido que a concentração em química mais utilizada, e que nós vamos trabalhar aqui, é o que a gente chama de molaridade. E a molaridade ela é definida como número de mols do soluto, né, por número de litros de solução. Então, em litros, não em ml. E é número de mols, não gramas. Tá? Então, é uma concentração química que vocês vão utilizar aí ao longo do curso de vocês, principalmente quem é aí da área da engenharia química ou de Minas. Tá? Então, a definição, muito tranquila. Então, o que significa essa molaridade? Aqui tem um exemplo. Se eu pegar 1 litro de uma solução, tá? E esse 1 litro foi preparado pela dissolução de 1 mol de cloreto de sódio. Então, eu tenho 1 mol em 1 litro de NaCl. Então, isso significa que a minha solução é 1 mol por litro. Tá? Essa é a minha molaridade. Então, eu vou chamar isso aqui de 1 M grande, que significa 1 molar. Então, aqui o que diz aqui é que esse M grande significa molar. E o molar significa número de mols por litro de solução. Então, quando eu leio aqui molar, por exemplo, quando eu leio 0,1 molar, não se lê 0,1 molaridade ou 0,1 mols. Né? Se lê 0,1 molar, que significa número de mols por litro de solução. Então, esse M grande geralmente acompanha, né, esse número quando a gente está falando de soluções, porque esse M grande significa número de mols por litro. Tá? Então, vamos ver como é que isso se aplica aí. Vamos dizer que eu tenho uma solução, tá? Eu tenho uma solução e essa solução tem 0,25 litros, 0,250 litros. E contém 26,8 gramas de cloreto de cálcio, que é o CaCl2. Então, ele está perguntando qual que é a concentração molar do cloreto de cálcio. Se ele quer saber a concentração molar, ele quer saber qual que é a molaridade, né? Qual que é o número de mols por litro. Então, eu tenho um volume, que já está em litros, e tenho uma quantidade de cloreto de cálcio que está em gramas. Mas a minha molaridade é número de mols por litro. Então, primeiro a gente tem que transformar esse cloreto de cálcio que está em gramas, nós temos que transformar ele para número de mols. E isso vocês sabem como fazer. Então, primeira coisa, nós vamos descobrir qual que é a massa molecular do CaCl2. Então, o cálcio 40,1 mais 2 vezes o peso do cloro, já que tem 2 cloros aqui na minha forma. Tá? Com isso, chegamos a 100,11
100,11,1 gramas. Então, agora é só passar por o número de mols. 1 mol de CaCl2, 111,1 gramas. Quando ele colocou 26,8, então eu sei que essas 26,8 vezes 1 dividido por 111 vai me dar 0,241 mols, né, de CaCl2. Tá? Então, agora é só eu jogar na minha equação da molaridade, que é mols do soluto, já descobri, 0,241 por litro de solução. Então, quantos litros eu tenho? 0,250. Então, aqui as unidades já vai me dar mol por litro, como vocês podem ver, que é, a unidade da molaridade. Então, dividindo 0,241 por 0,25, vai me dar 0,964 mol por litro. Tá? Eu poderia escrever também, inclusive, vou colocar aqui, inclusive, a gente poderia colocar 0,964 M grande, que significa molar. Então, esse M grande no final do número, como eu já vinha mencionado, ele significa mol por litro. Então, ou eu escrevo mol por litro, ou eu escrevo molar. Tá? A mesma coisa. Agora, deixa eu ver aqui se alguém tem alguma pergunta. E aí, pessoal? Tudo tranquilo? Tranquilo, professor. Ou a câmera está ligada e vocês estão dormindo aí desse lado? Tá tudo tranquilo aqui. Aqui está tudo tranquilo também. Certo. Então, nesse outro exemplo aqui, ele está pedindo quantas gramas de nitrato de sódio. Ele pergunta, agora a pergunta dele, ele pergunta diferente, mas é o mesmo tipo de cálculo. E ele quer preparar uma solução 0,1 mol por litro. Tá? Ele quer, no final, preparar essa solução aqui, tá? E ele quer preparar 5 vezes 10 na 2 ml, 500 ml. 500 ml é 0,5 litros, ok? Então, vamos deixar em litros para nós não se complicar. Tá? Então, ele quer preparar uma solução 0,1 mol por litro. O que significa 0,1 mol por litro? Tá? Ele significa que ele quer 0,1 mol de NaNO3 a cada 1 litro. Só que, como ele falou aqui, ele não quer 1 litro dessa solução. Se ele quisesse 1 litro, a gente já saberia que nós precisaríamos 0,1 mol de NaNO3. Tá? Ele quer só meio litro. Então, a gente faz uma regra de 3 para descobrir quantos mols de NaNO3 são necessários para preparar. Tá? Só que, além de tudo, ele não quer saber quantos mols de NaNO3 são necessários, ele quer saber quantas gramas. NaNO3 é um sólido. Então, se nós quiséssemos preparar esse meio litro contendo essa quantidade de mols, nós teríamos que transformar isso aqui para gramas para nós poder ir na balança pesar. Então, 1 mol de NaNO3, se você somar a massa do sódio, do nitrogênio e 3 de oxigênio, você vai chegar a 85 gramas. Essa aqui é a massa molar do NaNO3. Ele precisa de 0,05 mols, então X gramas, tá? Então, ele precisa de 4,25 gramas para preparar meio litro, né, dessa solução 0,1 mol por litro. Embora ele prepare apenas meio litro, no rótulo a concentração continua sendo 0,1 mol por litro. Então a concentração molar não muda, não importa quantos ml você tem dessa solução. A concentração molar é sempre mol por litro, tá? Que é a molaridade.
Então, às vezes, o pessoal faz essa confusão. Tá? Se ele quisesse fazer 1 litro dessa solução, bom, aí ele precisaria calcular quantas gramas equivale a 0,1 mol. Tá? Mas, como ele só quer meio litro dessa solução, então a gente calculou quantos mols são necessários e depois transformou para gramas. Tá? Então, vocês veem aí que também não tem nenhum segredo. Tá? Então, se nós estivéssemos no laboratório tem um experimento que se chama preparo de soluções. O que é preparo de soluções? É nós fazer um cálculo e preparar essa solução. Então, vamos imaginar que nós estivéssemos no laboratório querendo preparar esses 500 ml, tá? Esses 0,5 litros de uma solução 0,1 molar. Nós fizemos o cálculo e descobrimos que nós precisamos de 4,25 gramas desse sal. Bom, vamos lá na balança, tá? Nós vamos lá na balança, vamos pesar 4,25 gramas de NaNO3, tá? E vamos colocar isso num balão volumétrico de 500 ml. Por que de 500 ml? Porque ele quer 500 ml da solução, ele quer meio litro, tá? Então, o balão volumétrico tem um minúsculo que vai apontar meio litro, 500 ml, né? Então, nós vamos botar esse sólido lá dentro e vamos pegar água destilada, tá? Água destilada para não ter influência dos sais que contém na água, e vamos completar até dar os 500 ml. Tá? Aí nós vamos agitar, né? Solubilizar, tá? E aí nós vamos ter, no final, 500 ml de uma solução, 0,1 molar ou 0,1 mol por litro, que era o que ele queria. Tá? Então, esse seria um procedimento que nós faríamos para preparar essa solução que ele está querendo. Tá? Aqui tem uma representação esquematizada que mostra mais ou menos isso. Então, esse aqui seria o balão volumétrico de 500 ml vazio. Tá? Então, aqui nós já adicionamos as 4,25 gramas de NaNO3, tá? E aí começamos a encher de água, tá? E fomos enchendo de água até ele atingir o menisco, e quando ele chegar nesse menisco, quer dizer que ele colocou 500 ml de solução. Tá? Então, ele já homogeneizou, esse sal se dissolveu, tá? Vai agitar, e aí nós teremos 500 ml dessa solução. Então, esse seria um procedimento de preparar soluções lá no laboratório. Certo? Então, vamos adiante para nós finalizar a nossa aula e acabar com a parte estequiométrica aí. Tá? Nós também trabalhamos muitas vezes com diluição. Tá? Muitas vezes você tem uma solução com alguma concentração e se você colocar mais água, né, você vai mudar essa concentração porque você mudou o volume. Tá? Então, ele dá um exemplo aqui, que ele tem 50 ml, tá? Ele tem 50 ml de uma solução de nitrato de potássio, o KNO3. Tá? Ele tem 50 ml de uma solução que está rotulado como 0,134 mol por litro. Tá? Então, essa é a concentração molar, é a molaridade. Só que ele tem só 50 ml dessa solução. E ele diluiu essa solução, né? Ele diluiu para 225 ml. Ele aumentou a quantidade de água para 225. Então, no final, ele ficou com 225 ml. Então, como ele diluiu, essa concentração aqui acabou mudando. E ele quer saber qual que é essa nova concentração. Pois bem, então, 50 ml é 0,05 litros, tá? E a concentração, né, que ele tinha era 0,134 em 1 litro, tá? Isso que significava. Então, quanto que tem, né, nesses 50 ml, quanto que tem, na verdade, em número de mols? Tá? Então, ele fez um cálculo aqui, esse cálculo, esse aqui é a mesma coisa, só que aqui eu demonstrei em regra de 3. Se ele tinha 50 ml dessa solução aqui, quantos mols tinha em 50 ml? Aqui está dizendo que tem 0,134 mol por litro. Tá? Então, em 0,05 litros, quantos mols ele tinha? Ele tinha isso aqui. Tá? Isso aqui que ele tinha de mols em 50 ml. Mas agora, como ele mudou o volume, tá?
como volume final, ele calculou a nova molaridade, que é 6,7 vezes 10 a menos 3, e no final ele tinha 0,225 litros. Então, ele descobriu, né, que após essa diluição ele tinha essa molaridade. Mas quando a gente trabalha com diluição, eu vou facilitar um pouco a vida de vocês, mostrando um jeito que também dá para fazer esse cálculo aí. Utilizando essa formulazinha aí, molaridade inicial vezes volume inicial, que é igual à molaridade final vezes o volume final. Então, essa equação ela serve quando a gente trabalha com diluição. Tá? Então, é o mesmo problema e nós devemos chegar à mesma resposta. Então, qual que é a nossa molaridade inicial? 0,134 mol por litro. Qual que era o nosso volume inicial? 50 ml. Então, o que que a gente quer descobrir? A nova concentração, ou seja, a molaridade final, isso aqui a gente quer descobrir, mas sabe que o volume final é 225 ml. Então, é só substituir isso aí nessa equação. Então, a molaridade inicial, 0,134 mol por litro. Volume inicial, 0,05 litros. A molaridade final que eu quero descobrir. E o volume final, que ele me deu também na minha questão. Então, eu corto litros com litros, tá? E passo agora isso aqui para lá dividindo, tá? Para mim chegar na minha resposta, né? Então, 0,05 vezes 0,134 vai me dar esse valor aqui, né? Passo o 0,225 para lá dividindo, e eu cheguei na mesma resposta do cálculo anterior. Então, nesses cálculos de diluição, nós podemos usar aí esse também chamado de M1V1, M2V2, ou MIVI e MFVF, que é o que eu tenho antes e o que eu tenho depois. No entanto, quando vocês forem fazer e aplicar esse tipo de coisa, vocês têm que cuidar para não botar os números em qualquer lugar, tá? Tudo que for inicial é inicial, tem que estar do lado esquerdo, aí o que for do lado direito, que seja do lado direito, né? Colocar os números tal qual é a nossa questão. Tranquilo, tem? Sim, tudo tranquilo. Sim, tudo tranquilo. Tá muito fácil? Pessoal, então, para encerrar, né, agora a gente já viu sobre reagente limitante, trabalhamos bastante com mols, já vimos molaridade, já vimos diluição, já vimos alguma coisa de concentração. Então, nós temos condições para trabalhar com uma questão um pouquinho mais complexa, mas que, na verdade, nós temos condições de resolver esse tipo de questão. Então, esse último exercício que eu vou dar para vocês, e daí eu vou encerrar o assunto, é que muitas vezes vocês compram um reagente como o HCl, né? O HCl é um gás que ele tem uma certa toxicidade. Quando vocês abrem uma garrafa de HCl concentrado, ele sai uma fumaça que é de HCl que a gente não pode respirar, tá? Se vocês respirar aquilo ali em altas concentrações, vocês podem ter uma queimadura interna, tá? E o HCl, ele é comercializado normalmente em uma solução de 37% em massa, ou seja, tem 37 gramas de HCl a cada 100 gramas de solução, tá? E no rótulo dá uma densidade, que é 1, né, essas informações, 1,19 gramas por ml. Então, se a gente quisesse preparar uma solução de HCl, esse HCl ele estaria lá na capela, tá? E provavelmente o jeito mais fácil de trabalhar com ele seria nós pegar uma pipeta e puxar um pouco dele e, enfim, utilizar uma quantidade que a gente queira para preparar uma solução. A gente não iria numa balança pesar HCl, tá? Primeiro porque a balança, vocês ali tentando pesar HCl, vocês iam, né, respirar o ar tóxico.
numa capela ligada, a capela ia influenciar no funcionamento da balança, então também não daria. Então, o jeito é vocês trabalhar com HCl em capela e trabalhar com uma pipeta. Tá? Mas para você saber o quanto de HCl vocês vão utilizar, vocês têm que ter essa informação, né? Qual que é a concentração do HCl, né, e a densidade. E isso geralmente vem no rótulo. Então, a HCl, ácido sulfúrico, amônia, são todas coisas comercializadas que vêm numa certa concentração informada lá no rótulo. Tá? E o cidadão lá no laboratório tem uma questão para ele que ele tem que preparar 250 ml, ele tem que preparar 0,25 litros de uma solução de HCl 0,1 molar, né? 0,1 mol de HCl para cada 1 litro. Só que isso aqui é 250 ml dessa solução. Tá? Então, ele vai pegar um balão volumétrico de 250 ml e vai ter que medir uma certa quantidade desse HCl para preparar essa solução e aí completar com água. Mas o que significa esse 0,1 molar? Primeira coisa, tá? Nós queremos uma solução final de HCl 0,1 molar. Quer dizer que ele quer 0,1 mol de HCl a cada 1 litro. Tá? Só que, no entanto, ele não quer preparar 1 litro. Ele fala na questão que ele quer preparar apenas 250 ml. Então, a gente tem como descobrir quantos mols de HCl que são necessários. Tá? Então, 0,1 molar significa isso aqui. Só que ele quer só 0,25 litros. Então, vocês conseguem descobrir quantos mols de HCl são necessários. Então, esse é o primeiro cálculo que tem que fazer. Tá? Como a gente já viu, a quantidade de mols não nos diz nada, não tem como nós medir em alguma coisa a quantidade de mols. Então, nós temos que calcular isso aqui em gramas ou em volume. Tá? Então, vamos calcular isso aqui em gramas, porque a gente consegue fazer esse cálculo como nós já vimos muitas vezes. 1 mol de HCl, tá? A HCl é o peso de um cloro, que é 35,5, e mais 1 do hidrogênio, então 36,5 gramas. Se ele precisa 0,025, então eu tenho como agora já pesar esse HCl. Então, eu preciso dessa quantidade de gramas, 0,9125 gramas necessário. Pois bem, só que eu tenho, né, quando eu chego nessa quantidade aqui, eu não tenho HCl sólido lá num frasco, que eu vou pesar, não posso pegar. Não existe esse HCl sólido que eu posso pegar ele num frasco e lá na balança pesar essa quantidade de gramas. Tá? O que eu tenho? Eu tenho uma solução que está numa garrafa que me diz que ele é 37%. Ou seja, eu tenho 37 gramas de HCl a cada 100 gramas de solução. Então, como é que eu posso, né, como é que eu posso fazer para conseguir essas 0,9125 gramas aqui? Então, eu tenho 37 gramas de HCl a cada 100 gramas de solução. Eu preciso 0,9125 gramas. Então, quantas gramas dessa solução eu tenho que pegar para mim obter essas 0,9125 gramas? Então, essa regra de 3 aqui vai me dar que eu preciso 2,47 gramas, né, dessa solução. Tá? Mas, como eu disse para vocês, eu não, né, mesmo que agora eu já tenha descoberto quantas gramas dessa solução eu preciso, ainda estou em gramas. E eu não posso ir na balança pesar HCl, porque ele solta um gás que é tóxico, né? Então, através da densidade, eu posso transformar essas 2,47 gramas em ml. E aí, pegar uma pipeta e ir lá na capela e medir. Né? Então, através do cálculo da densidade, que é massa sobre volume, eu consigo transformar 2,47 em ml. Então, a minha densidade já está dando aqui 1,19. Né? A minha quantidade de massa que eu quero é 2,47, é só substituir. E agora eu tenho o meu volume aqui, que é só isolar e descobrir o quanto equivale isso aqui em volume. Né? Então, no final das contas, eu consigo descobrir aí que eu preciso de 2,07 ml dessa solução aqui, tá? Para preparar 250 ml de uma solução 0,1 molar. Parece complicado olhando, né? Mas
tentem refazer, façam os exercícios da lista com a ajuda da monitoria que eu tenho certeza que vocês vão entender. Na verdade, o que precisa é só de uma organização de cálculo, tá? Pessoal, deixem-me saber aí das dúvidas de vocês. Vocês estão achando complicado? Não está dando para entender? Nesse conteúdo agora eu não tive dificuldade nenhuma, não. Não? Por enquanto tá tranquilo. Que bom. Então, está certo. Eu vou, daqui um pouco, eu já devo disponibilizar no Ava essa aula de hoje, tá? E também devo disponibilizar alguns exercícios para vocês treinarem, certo? Essa é a primeira parte do nosso conteúdo e deve ter uma avaliação dessa primeira parte envolvendo tudo que foi dado desde o início até agora. Tá? Começando lá pelos primeiros conceitos e nos primeiros cálculos de molaridade, número de mols, estequiometria, agente limitante e agora estequiometria de solução. Então, na segunda-feira que vem, eu vou disponibilizar alguma coisa avaliativa, tá? Eu vou, eu vou disponibilizar no AVA e vou estipular um tempo de entrega, tá? Eu não decidi ainda quanto tempo de entrega, alguma coisa de um dia, talvez. Então, vocês vão abaixar uma série de questões, que é uma prova, vocês vão resolver, e aí vocês vão ter um dia para postar as respostas no AVA, tá? E vai ter um tempo, e esse tempo vai fechar, e depois que ele fechar, vocês perderam a atividade avaliativa. Tá? Então, eu não decidi ainda quanto que é o tempo, mas é alguma coisa assim de um dia para todo mundo, né, poder acessar, caso tiver algum problema da internet, dá tempo de resolver o problema, enfim, de fazer. Tá? Então, vai ser considerada essa primeira avaliação. São 4, então essa será a primeira da parte teórica. Quem frequentou a monitoria já tem 0,5 pontos, né, que eu havia falado. Tá? E aí nós encerramos essa primeira parte. Então, na segunda-feira, talvez eu entre no Meet aqui apenas para passar algumas orientações, mas vai estar a atividade no AVA, no horário de aula, 8 horas da manhã, horário aí de Cuiabá. Então, vai ter essa atividade avaliativa aí para nós ter algum material para tirar alguma avaliação. Então, segunda-feira, tá? Já vou adiantando para vocês. Então, nessa semana agora, aproveitem, façam as listas, frequentem a monitoria, tirem suas dúvidas, tá? Para que segunda-feira vocês consigam resolver né, da maneira mais tranquila possível. Pois bem, isso da parte teórica. Na parte prática, quinta-feira nós teríamos aulas, tá? Então, vocês têm um trabalho para entregar até quarta-feira, não tem? Né, que eu deixei. Nessa quinta-feira, não teremos aula aqui no Meet, tá? Mas eu vou deixar também na quinta-feira, provavelmente na quinta-feira de manhã, ou ainda na quarta-feira, acho que na quinta-feira de manhã eu vou deixar lá no ABA um trabalho para vocês fazerem, tá? Em relação à parte prática. Então, em quinta-feira, em vez de nós termos aula aqui, eu vou deixar alguma atividade para vocês durante a semana fazerem. Tá?
Então, por que que eu não vou dar aula no Meet na quinta? Porque eu quero que vocês pesquisem esse novo assunto, tá? Vai ser sobre solubilidade, e vou dar para vocês 2 ou 3 experimentos que vocês conseguem fazer em casa. Tá? Vocês vão misturar aí algumas coisas que vocês têm em casa, como açúcar, sal, óleo, tá? Vocês vão mesmo montar um laboratório de vocês e vocês vão fazer algumas observações e vão fazer um relatório dessas observações, tá? Mais algumas coisas que vocês vão pesquisar nos livros, na internet, e vocês vão me entregar vou colocar também um tempo para vocês, vou deixar mais tempo, uma semana, tá? E aí, encerramos também essa primeira parte das atividades práticas, tá? Então, tudo a tempo aí, conforme o nosso cronograma mais ou menos previsto. Professor, Sim? esse trabalho, essas questões que o senhor deixou para entregar na quarta-feira, para mandar no e-mail das monitoras? Isso. Beleza. Tudo que é em relação à parte prática, vocês entregam para a monitora. Agora, o que for na segunda que vem, quando eu colocar essa prova, né, para vocês, essa atividade avaliativa, aí vocês vão entregar lá no AVA, né, porque é uma avaliação. Tá? Então, eu vou passar instruções ainda, eu ainda vou pensar na melhor maneira de fazer tudo isso aí, mas é bem provável que segunda, a partir das 8 da manhã, esteja disponível e que vocês tenham aí um certo tempo limitado para vocês resolver e conseguir me mandar de volta. Mas alguma coisa aí de 24 horas. Tá? Então, nessa questão aí de segunda-feira, os monitores não vão ajudar vocês vão ter que, por conta aí, resolver. Professor, aqui Sim. é o Adriano, sou aluno novato da Engenharia de Minas. Quando foi ontem à noite, mandaram um áudio no grupo para a gente dizendo que a matéria que foi flexibilizada para a gente é Química Experimental. Sim. Então, essa aula que a gente está assistindo de Química Geral, ela ainda não foi disponibilizada para a gente não ficaria matriculado nela. Porém, a gente teria que conversar com o senhor para saber se a gente pode fazer essa matéria, se tiver uma forma de avaliar, ou se seria recomendado a gente não fazer essa matéria, até porque a gente não está matriculado nela, a gente está matriculado em Química Experimental, que é com outro professor que ainda vai começar. A gente não sabe se vai começar agora ou se vai começar no próximo semestre presencial. Aí, Foi você que me escreveu ontem de noite? Não. Não? Não. Aí eu queria saber como é que eu faço? Eu continuo? Essa questão aí é o seguinte, tá? A engenharia de Minas, ela mudou o PPC, tá? Então, o professor Lucas, ele vai dar a Química Geral Experimental. Então, vocês estão, acredito eu, matriculados lá na disciplina dele. Tá? Isso. Então, se ele não começou ainda, então vocês têm que ver isso com o coordenador, o que está acontecendo. Tá? É bem provável que tenha algum problema lá com a coordenação, alguma coisa de horário, alguma coisa de... não sei. Eles estão verificando lá. Eu queria saber, assim, em relação à sua matéria, se a gente continua... Não, mas aí, olha só, a minha matéria, vocês não estão matriculados nela. Então, então assim, eu abri 45 vagas e depois eu pedi para abrir mais 10, porque tem mais 120 alunos querendo fazer essa disciplina aqui com vocês. Então, 120 alunos ficaram de fora. Se eu deixar vocês assistir para lançar a matrícula de vocês num outro semestre, eu vou estar sacaneando 120 alunos que também iam querer estar fazendo o que vocês estão fazendo. Então, veja bem, é uma situação muito complicada. E eu já não tenho controle desses alunos que estão matriculados, que são 50 e poucos. Agora, imagina dos que não estão matriculados. Então, veja o quanto é complicado essa situação aí. A melhor maneira de resolver isso aí é com o coordenador de vocês, tá? Então, se o professor Lucas abriu a disciplina lá, vocês deveriam estar fazendo lá com ele a disciplina, tá? Essa aqui é uma disciplina
se vocês quisessem fazer aqui essa disciplina, vocês teriam que ter se matriculado nessa disciplina aqui, tá? Deviam ter entrado nessas 55 vagas aí que foram disponibilizadas. Não, entendi. Eu só queria saber uma posição se era, no caso, era melhor a gente não continuar, então, agora com essa matéria, né? Porque a gente Eu não estava acredito que matriculado não, nela, né? porque vocês não estão matriculados, né? E Eu até entendi. porque a disciplina lá de Minas é separado, é outra. Eu Então, entendi. e o Milton, que é o coordenador de vocês, ele não falou nada comigo nesse sentido, de que teria alunos assistindo. Então, eu não estou sabendo de nada desse tipo de coisa. Então, acho que você tem que resolver isso aí lá, tá? Se o Newton vier falar comigo né, alguma outra coisa, mas eu não fui contatado de nada disso aí, tá? Até porque está lá aberta a disciplina para vocês, tem lá o professor, né? Agora, se está acontecendo problema aí, acho que você tem que falar mesmo com o coordenador de vocês, né? Que é o Não, professor. eu entendi. Eu só queria saber porque, como eu já estou acompanhando a matéria desde o começo, a sua matéria, já fiz exercício, já mandei e-mail para. Só queria saber se continuaria, porque a gente também não estava sabendo, né? Então a gente está fazendo achando que era essa. Por exemplo, eu Não, estou mas bem acreditado aí, mas eu só queria saber se continuava ou não. Então é melhor, no caso, eu a acho gente que não vai não, continuar. porque que não tá, vocês não estão matriculados, né? Como é que depois nós vamos fazer com isso aí, né? Entendi. Então, Tá? professor, quero só te agradecer pelas aulas que já tivemos até agora, pelo acompanhamento. Deu para aprender bacana aí com o senhor. E muito obrigado até agora. Obrigado aí, valeu. Certo, Aí, tô saindo por causa disso aí, tá bom? tá bom. Tá bom, um Pessoal, abraço. alguém tem alguma dúvida? Alguém quer? Alguém quer perguntar alguma coisa? Está com dúvidas? Todo mundo sabendo, então, que segunda-feira tem atividade avaliativa, quinta-feira não tem aula, mas tem atividade lá no AVA para vocês, tá? Então, fiquem atentos ao AVA, olhem semanalmente, não se dispersem aí, porque, Professor, sim, eu não sei se o senhor já comentou, se comentou, acho que eu não prestei atenção. Tem atividade avaliativa da segunda, certo? E desse slide de hoje, vai ter atividade para entregar? não, de Não? hoje vai ter apenas a lista para vocês exercitar, tá? Ah, tá. Mas não é para Tipo entregar. assim, eu vou colocar o PDF da aula para vocês terem acesso, né, como sempre, e eu coloco uma lista de exercício que é para vocês, né, tirar dúvida, exercitar, né, ainda mais que essa parte de cálculo aí, tirar dúvida com a monitoria. Aí, segunda-feira, eu vou colocar apenas alguns exercícios para vocês responderem e aí me entregarem como forma avaliativa, tá? Entendi. Obrigada. É isso, pessoal. Seguimos adiante, firmes e fortes. Certo. Pessoal, então vou desligar aqui e quinta-feira não teremos aula, mas no AVA terá também uma nova atividade em relação à parte prática, ok? Uma boa semana a todos e estamos aí para eventuais dúvidas, certo? Boa semana, professor. Obrigado.